Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Física Moderna. Lembrando sempre, consciência de que esse curso é voltado exclusivamente, essas aulas são voltadas exclusivamente para o ensino médio, para os vestibulares do ensino médio. Então, não invente de usar essa aula no seu ensino superior, quando você, por exemplo, entrar numa universidade de engenharia ou algo do tipo, tá bom? A gente vai conversar agora nessa aula sobre as consequências da teoria da relatividade restrita. Para isso, a gente vai relembrar rapidamente essa ideia, esse slide que deixamos, que falamos na aula de número 4, que a grande diferença que nós encontramos, diferença básica entre as duas teorias, é que para a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é uma grandeza absoluta, nem o tempo, nem o espaço, nem a massa. A única grandeza absoluta para essa teoria é a velocidade da luz. É a única que não depende de referencial, é a única que tem sempre o mesmo valor, independente da velocidade da fonte ou do observador. Isso traz uma necessidade de uma remodelagem de alguns conceitos que a física clássica trazia. Por exemplo, a física clássica considerava, como eu disse, que o intervalo de tempo era algo absoluto. Einstein mostra que quando você muda o referencial para situações em que a velocidade dos corpos que estão se movimentando é bem próxima da velocidade da luz, os intervalos de tempo medidos, dependendo do referencial, serão intervalos de tempo diferentes. Presta atenção. Vamos imaginar um relógiozinho de luz que meça o seguinte. Deixa eu pegar uma lanterninha aqui assim. Pronto. Existe uma fonte que vai enviar uma radiação, essa radiação bate no espelho e retorna para esse detector. Daí vai ser medido o tempo de ida e de volta, com a distância e com a velocidade da luz, você casa esses valores, e é assim que funciona o que nós chamamos de relógio de luz. Vamos imaginar que existe um relógiozinho desse dentro dessa nave, certo? E que existe um observador dentro da nave, ou seja, em repouso em relação a essa espaçonave. Essa espaçonave pode até estar se movimentando, mas para esse rapaz que está dentro, esse astronauta que está dentro dessa espaçonave, ela encontra-se em repouso, tá certo? Esse ΔT0 será o tempo para a luz ir e retornar para esse outro detector. Ela vai, bate nesse espelho e volta para esse outro detector aqui, tá? Percorrendo essa distância 2D, D mais D. Esse tempo a gente chama de tempo próprio, ou simplesmente tempo para o referencial que está em repouso em relação ao evento. A gente vai trabalhar aquela ideia de simultaneidade, lembra? Um único evento ocorrendo para referenciais diferentes. A gente falou isso na aula de número 4. Então, o evento aqui é a luz sair, bater no espelho e retornar, ser captada novamente. Esse é o evento. Para quem está dentro dessa espaçonave, ele mede o intervalo de tempo ΔT0, que tu pode calcular esse ΔT0 aqui como? Dizendo que é 2D, tempo é distância, D na ida e D na volta, dividido pela velocidade. Para uma pessoa que encontra-se aqui fora, o intervalo de tempo medido, a gente vai chamar de tempo dilatado. Por quê? Porque essa pessoa vai observar o raio de luz fazendo essa trajetória assim, ó. Porque essa pessoa está enxergando essa espaçonave se movimentando. Então, ela enxerga a trajetória assim, ó, bater no espelho e retornar até esse detector. Ela não enxerga em linha reta. Quem enxerga em linha reta é quem está dentro da espaçonave. Quem está fora enxerga uma trajetória assim, ó, fazendo esse movimento. Então, a luz irá percorrer essa distância mais essa distância aqui. E quando eu fizer essas duas distâncias, D mais esse D, dividido pela velocidade da luz, ficará maior do que esse daqui. É óbvio, tá? Se eu pegar aqui, ó, esse ΔT0, vai ser 2D dividido pelo C. E esse ΔT aqui vai ser 2D' dividido por C. Tá certo? Beleza? Bom, a gente pode matematicamente comprovar isso daqui, mas a comprovação é simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras. Você diz que Dzinho ao quadrado é igual a Dzão ao quadrado mais L ao quadrado. Faz algumas equações e chega a essa expressão,
que é a equação que relaciona, é a expressão que relaciona o tempo dilatado e o tempo próprio. Ou seja, o tempo para quem está observando o relógio de luz se movimentar e o tempo para quem está enxergando esse relógio de luz parado. O tempo para quem está dentro da espaçonave e o tempo para quem está fora da espaçonave enxergando esse movimento da luz, essa trajetória da luz, onde é óbvio que esse ΔT é maior do que o ΔT0, porque esse D aqui é um dos catetos de um triângulozinho retângulo aqui, ó. E o cateto de um triângulo retângulo é sempre menor que a hipotenusa. Então, esse intervalo ΔT é maior do que o intervalo de tempo ΔT0. Por mais que você esteja olhando para isso aí dizendo, poxa, prof, então é só pegar, resolver essa equação que eu encontro. Mas isso, na época, foi algo extremamente revolucionário. É você dizer que dois gêmeos nascem, um dos gêmeos é esse aqui, que é posto para viajar, e o outro gêmeo é esse daqui, que ficou na Terra. Quando esse que viajou retornar, o tempo que ele passou nessa viagem, para ele que está dentro, foi menor do que o tempo para o outro gêmeo que ficou na Terra. Ou seja, esses dois gêmeos terão idades diferentes. Dependendo do referencial, esses dois gêmeos terão idades diferentes. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Mas isso é tão importante que, por exemplo, devido ao movimento de rotação da Terra, que é bem pequenininho, mas é um pequenininho que dá uma diferença entre os tempos medidos pelos GPS. Esses GPS têm que ser o tempo todo atualizado, o tempo todo calibrado por causa dessa pequena diferença que dá devido ao movimento de rotação da Terra. E olhe que o movimento de rotação da Terra é muito devagar. Esses valores aqui, de ΔT e ΔT0, quanto mais essa velocidade for menor, mais esses dois tempos são iguais. Porque se essa velocidade aqui for muito pequenininha, essa divisão aqui tende a zero. Como a divisão tende a zero, 1 menos 0 é 0. Raiz de 1 é 1. Então, esses dois intervalos de tempo são iguais para a física clássica, mas não são iguais numericamente. Eles são imperceptíveis ao olho humano. Tá? Mas quando eu vou pegando essa velocidade e aproximando da velocidade da luz, essa diferença de 1 menos esse valor não mais dá 1. Dá 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,2. Tá? Então, esses intervalos de tempo começam a ficar bem diferentes, e aí eles começam a ser perceptíveis. Então, não que a física clássica tenha sido derrubada, mas a física clássica ela é limitada a velocidades bem diferentes, bem distantes, bem menores que a velocidade da luz. Quando a gente passa para os fenômenos eletromagnéticos, para os fenômenos em que a luz participa, aí você tem esses dois intervalos de tempo bem diferentes, tá certo? Vamos a um... tem uma curiosidade que um brasileiro, esqueci agora o nome dele, César Lattes, o meu nome, né? E eu esqueci. Bom, ele conseguiu, ele foi um dos caras que fez a comprovação da teoria da relatividade, da dilatação do tempo, com maior precisão. Existem umas partículas chamadas de muon, M-U-O-N, muon. E esses muons têm um tempo de meia-vida que tem um certo valor, que é o tempo de desintegração dele, o tempo de meia-vida. Você sabe isso aqui. Porém, como esses muons viajam a uma velocidade muito grande, são raios cósmicos, eles sofrem os efeitos relativísticos. Consequentemente, o intervalo de tempo para eles que estão viajando passa diferente do intervalo de tempo para nós que estamos na Terra. Então, essa diferença de intervalo de tempo faz com que, quando você jogue no papel, você veja que ele é como se ele se desintegrasse para um referencial e não se desintegrasse para outro referencial, porque são intervalos de tempo diferentes. E César Lattes conseguiu comprovar isso daí. Ele foi para o alto de uma certa montanha para conseguir captar esses muons, depois foi para a superfície da Terra para tentar captá-los também. E fez uma diferença entre esses intervalos de tempo e mostrou os efeitos relativísticos sofridos pelos muons, porque eles viajam, se eu não me engano,
eles viajam a uma velocidade de 0,99 c, ou algo próximo disso. Então, os efeitos relativísticos nos muons, são bem latentes, são bem perceptíveis, tá certo? E César Lattes conseguiu comprovar isso daí. Vamos a uma aplicação, tá? Vamos ser objetivo e direto. Vê, um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave e enviado para uma estação espacial a uma velocidade constante v igual a 0,8 c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. No referencial da espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada na estação espacial foi de 12 meses. Então, no referencial da espaçonave, ele acabou de me dar o delta T0. 12 meses. Ele quer saber qual o tempo transcorrido no referencial da Terra. Então, ele quer saber o tempo transcorrido no referencial da Terra. A gente já sabe que não podem ser 8, nem 10, nem 12. Ou vai ser 20 ou 24. Porque esse intervalo de tempo, para quem ficou na Terra, é dilatado. É o que? É maior. Tá bom? Então, vamos lá encontrar esse intervalo de tempo. Delta T. A equação é delta T0, que é 12, sobre a raiz de 1 menos, quem é V? 0,8 ao quadrado, dividido por C ao quadrado. Isso aqui vai dar 12, dividido por raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado é 0,64. Sendo que vai ficar 0,64 C ao quadrado sobre C ao quadrado. Aí eu vou cortar, só vai ficar 0,64. Então, esse delta T vai ficar 12 sobre 1 menos 0,64 é 0,36. Raiz de 0,36, 0,6. Gabarito, letra D. Professor, foi de algum vestibular essa questão? Com certeza. A gente só trabalha questões de vestibulares. Tá? Então, veja que dá para você conseguir resolver sem precisar de muito estresse. Óbvio, repito sempre, que se você for entrar no mérito dessa relatividade, desses cálculos, o estudo ele é bem complexo. Ele é muito complexo mesmo. Mas a gente, para o ensino médio, pega só o recheio desse bolo. Sabe aquela coisinha? Você só pega o recheio, você passa o dedinho, faz, oh, esse bolo deve estar legal, porque esse recheio é bom. Pronto, é só o recheiozinho dele. A gente não vai cortar o bolo e comer o miolo dele, não, só o recheiozinho dele, tá bom? Outra consequência da teoria da relatividade, dos postulados, é a chamada contração do comprimento. Bom, vamos considerar a seguinte situação. Uma pessoa na Terra, tá certo? Observando essa espaçonave se deslocar. E uma pessoa na nave observando, viajando junto com essa nave. Imagine assim, certo? A gente sabe que o intervalo de tempo entre a viagem da Terra e essa estrela, por exemplo, chamada de Alpha Centauri, aí, que os intervalos de tempo são intervalos de tempo diferentes para quem está na nave e para quem ficou na Terra. Tá certo? Beleza? Para quem ficou na Terra, esse intervalo de tempo é maior. Para quem está na nave, esse intervalo de tempo é menor. Joia? Bom, vamos lá. Velocidade é distância pelo tempo. Concorda comigo? Para um referencial, vai ser, para essa pessoa que está na Terra, a velocidade vai ser a distância que ela mede, da Terra até Alpha de Centauri, dividido pelo intervalo de tempo dela. Já para a pessoa que está viajando, vai ser essa distanciazinha que ela mede, tá certo? L, dividido pelo delta T0. Substituindo os valores, tá? Coloquei L, 0, delta T0, enfim. Opa, aqui ficou errado. Ah, não.
No lugar desse ΔT, eu já coloquei ΔT0, 1 menos V2 sobre C2. Cancelei, cheguei a essa expressão. E essa expressão mostra que o L é menor do que o L0. Professor, só podia explicar de novo isso aqui? Posso. É assim. Para quem está viajando, como o intervalo de tempo da viagem dessa pessoa, para quem está dentro dessa nave, é menor, para que matematicamente isso aí seja, fisicamente seja coerente, a distância que ela vai percorrer também é menor. Então, na direção do movimento, sempre haverá uma contração do comprimento. Sempre. Na direção do movimento, sempre haverá uma contração do comprimento. É óbvio, se para essa pessoa que está dentro da espaçonave, essa viagem durou 12 anos, essa distância dela tem que ser menor. Porque se para outra pessoa essa viagem durou 20 anos, para ela, para essa pessoa cuja viagem durou 20 anos, esse intervalo de tempo sendo maior, essa distância também tem que ser maior. Tá certo? Então, para quem está viajando, há sempre uma contração do comprimento. Então, um corpo desse tamanho, em altíssima velocidade, esse corpo tende a se comportar como se fosse uma partícula para a gente. Então, essa nave a altíssima velocidade, se ela tiver uma altíssima velocidade, uma pessoa fora, olhando para essa nave, vai enxergar como se essa nave estivesse menor, porque ela está numa altíssima velocidade. Então, repito, a contração do comprimento só ocorre na direção do movimento. Veja que essas duas expressões elas são diferentes. Tá? Uma é ΔT, aqui, ó. ΔT é ΔT0 sobre 1 menos V2 sobre C2, e aqui é ΔT0, L é igual a L0 vezes 1 menos V2 sobre C2. Esse fator aqui é sempre um número menor ou no máximo igual a 1. Então, quando eu multiplicar L0 por um número menor do que 1, L vai ficar menor que L0. Tranquilo? Então, esse número aqui, porque esse número aqui é sempre 1 menos alguma coisa. Então, quando essa alguma coisa for 0, dá 1. Quando tiver algum valor diferente de 0, dá menor que 1. Tranquilo? Beleza? Show de bola, não é isso? Vamos para um exercíciozinho. Bora lá. Olha só, pronto, tem esse GIF, ó. Quanto mais rápido essa nave, quanto mais rápido ela estiver, menor vai ficando o comprimento dessa nave para essa pessoa que está observando ela se movimentando. Tá vendo? Se ela estiver muito rápida. Beleza? Então, quando a velocidade vai aumentando, a contração do comprimento vai se acentuando e você tem uma percepção maior desse fenômeno. Tranquilo? Beleza? Joia. Vamos a uma questão. Uma garota de nome Julieta se encontra em uma nave espacial brincando em um balanço que oscila com período constante igual a T0, medido no interior da nave, como mostra a figura. Então, T0 foi medido no interior da nave. Tá? Tempo próprio. Tempo na nave. A nave de Julieta passa paralelamente com velocidade de 0,5 c, em que c é a velocidade da luz, por uma plataforma espacial em relação à qual o astronauta Romeu se encontra parado. Então, tem um astronautazinho aqui, Romeu, está do lado de fora. E essa aqui é a Julieta. Beleza? Durante essa passagem, Romeu mede o período de oscilação do balanço. Opa, Romeu vai medir T, ó, onde esse T, a gente já sabe que é maior que T0. E o comprimento da nave na direção do movimento como sendo L. L vai ser menor do que L0. Nessas condições, o período T, medido por Romeu, e o comprimento da nave, medido por Julieta, são, respectivamente. Então, ele quer que tu encontre o L0 e quer que tu encontre o T. Beleza? Bom, você sabe que em todas as equações, aquela raiz
vai ser calculado. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é encontrar logo essa raiz aqui. Aí eu já jogo na forma de vez. 1 menos V2 sobre C2, tá certo? Então, vai ficar raiz de 1 menos V é 0,5 ao quadrado. Opa, perdão. Dividido por C ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 1 menos 0,25. Ou seja, isso aqui vai dar raiz de 0,75, que nada mais é do que raiz de 75 sobre 100. Raiz de 100 é 10. Raiz de 75, quando eu fatorar, vai dar 5 raiz de 3, tá? Que vai ficar raiz de 75 sobre 10, que é a raiz de 100. Raiz de 75 é 5 raiz de 3. Pronto. Então, esse fatorzinho aí, que vai aparecer nas duas equações, a gente vai colocar como ele sendo raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos ao nosso segundo passo, que é achar exatamente o intervalo de tempo. Bora lá. O tempo vai ser T0 dividido por esse fatorzinho que é raiz de 3 sobre 2. Então, T vai ser 2, T0 sobre raiz de 3, que para racionalizar, eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Quando eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. E raiz de 9 é quanto? 3. Vai ficar aqui embaixo 3. Então, eu já sei que o meu intervalo de tempo é 2T0 raiz de 3 sobre 3. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Falta encontrar o meu comprimento L0, sem nenhum problema. Porque L é igual a L0 vezes aquele fator, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, vou fazer o produto dos meios pelos extremos. Eu quero L0, tá? Então, 2L sobre raiz de 3 é igual a L0. L0, então, vai ser 2L, que multiplica raiz de 3 sobre 3. Mesma racionalização que eu fiz no passado. Então, ó, gabarito letra A. Questão com cálculo chatinho, ok, mas veja que o que a gente estudou dá para você conseguir desenrolar também. Foi uma questão de vestibular, como todas as outras que nós estamos fazendo ao longo desse nosso curso, tá certo? Grande beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.